O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, dirigindo-se a uma cidade chamada Naim, com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia, de fato, espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir a palavra, pode aplaudir. E quem beija a palavra de Deus? Beija o próprio Deus. Beija o próprio Deus, já dizia Santo Agostinho. Então vamos pedir que o Espírito Santo nos dê o dom da sabedoria, do entendimento, para que essa palavra possa ser compreendida e no dia de hoje fazer todo o esforço de colocá-la em prática. Amém? Meus amados, minhas amadas, a leitura do Evangelho de hoje é muito interessante, né? São 3 as situações em que Jesus ressuscita alguém. 3 situações, além da dele. 4 com a dele. 3 situações. Estão lembrados lá atrás, quando chamam Jesus, aquela filha de Jairo, né? Senhor, a filha de Jairo está morrendo, etc. Jesus vai lá, Talita cum. Estão lembrados daquela cena? Então Jesus ressuscita aquela moça, havia falecido. Jesus vai lá e ressuscita. A segunda cena é essa de hoje, essa procissão, que Jesus ressuscita o filho desta viúva de Naim. E a terceira situação era a ressurreição de Lázaro, que já havia 3 dias que estava morto, né? Então, Jesus ressuscita 3 situações, uma recém-falecida, a filha de Jairo, esta procissão que já estava indo para o cemitério, e Lázaro, 3 dias já falecido. Jesus ressuscita essas 3 situações. Dizem os estudiosos, né, os estudiosos da palavra, que são 3 situações que Jesus ressuscita, retratando as 3 situações, os estágios de nossa vida. Os estágios de nossas vidas. Jesus ressuscita. O primeiro estágio, aquela situação que Jesus ressuscita a filha de Lázaro, recém-falecida. Se a gente traz isso para a dimensão da vida e principalmente, né, a dimensão do pecado, a gente recorda essa primeira situação. Essa pessoa recém-falecida significa aquela pessoa que recém comete o pecado. A gente sabe que o pecado não leva à morte. Jesus ressuscita essa pessoa não estou dizendo que essa criança, essa menina estava no pecado, mas retrata a situação de nossas vidas, quando também a gente cai no pecado, porque o pecado não leva à morte, e Jesus está lá, para nos ressuscitar. A segunda situação é esta, o filho desta viúva de Naim. A gente percebe que são 2 cortejos, 2 procissões. Uma procissão cheia de alegria, aquelas pessoas, aquela multidão que acompanha Jesus, na alegria, no entusiasmo, acompanhando Jesus, sorrindo, cantando, louvando. E a outra procissão que está vindo, a procissão da morte, que é essa segunda procissão. Então uma da vida e outra da morte, uma que leva a vida, outra que leva para o cemitério. Jesus também ressuscitaria, não chores, e ressuscita. A terceira situação, então, retrata na vida aquela situação em que a gente já está vivendo a situação do pecado, e infelizmente esse pecado já está nos levando para a morte, para o cemitério. Quando a vida já está repleta de pecados, está nos conduzindo à morte. A terceira situação que Jesus ressuscita é Lázaro. 3 dias já Lázaro está no sepulcro. Significa que aquela pessoa também que já está entranhada no pecado, no vício, não larga disso, já está morto.
morto para a graça de Deus. São 3 situações. Minha gente querida, eu já vou retornar rapidinho nessa leitura do Evangelho de hoje. Existem 2 tipos de vida. Preste atenção, hein? 2 tipos de vida. A primeira é chamada vida biológica. A nossa vida, nós nascemos, uma planta, um animal, uma formiguinha, etc. A vida biológica. A biologia, a bios. Essa é a vida de todo mundo. Fato de nascer, mas é uma vida limitada. Tem um tempo, vive aqui e falece, e morre. É a vida biológica. Essa é a vida de todos nós. Mas existe uma outra vida. Aquela que Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É outra vida, chamada Zoé. Aí existe a bios, a biológica, e a Zoé, a vida eterna. E é para lá que devemos ir, para possuirmos a vida eterna, a vida dada por Jesus, a vida eterna. E é interessante a gente perceber, meu amado, minha amada, preste atenção, voltando à leitura do Evangelho de hoje, prática para a nossa vida, nós temos 2 oportunidades de conseguirmos esta Zoé, essa vida eterna, o paraíso, a graça de Deus. Ou a gente caminha na procissão de Jesus, e aí sim vamos experimentar a vida eterna, ou a gente segue para o cemitério com a vida biológica. Isso depende de nós. Em qual lado da procissão a gente escolhe viver? Em qual lado da procissão a gente escolhe viver? A vida que leva para o cemitério para a morte, ou a vida eterna? Depende de cada um de nós. E meu amado, minha amada, nós temos a oportunidade, eu e você, de todos os dias experimentarmos esta vida eterna, de trocarmos de lado. Aí precisa de uma conversão profunda, de uma mudança de vida, porque senão eu sigo nessa procissão que me leva à morte, o pecado, ou eu sigo na procissão de Jesus que me leva à vida. Nós temos a oportunidade, Eucaristia. Na Eucaristia, a gente tem a chance e a oportunidade de experimentarmos a cada vez que a gente participa, um pedacinho dessa Zoé, dessa vida eterna. Mas depende de cada um de nós. A procissão que a gente escolhe seguir ao longo da vida. A procissão daquela da vida que leva a Jesus, que nos traz Jesus, ou a procissão da morte. É por isso que Jesus hoje, minha gente, nos três exemplos que a gente viu, na filha de Jairo, na procissão essa do cemitério, da cura do filho aí da viúva de Naim, ou da ressurreição de Lázaro, Jesus se faz presente, nos dando o toque da graça, porque Ele tocou no caixão. Quando Ele toca, o toque de Jesus nos dá vida. E quando é que a gente pode tocar em Jesus? Quando a gente participa da missa, da Eucaristia. Viver uma vida eucarística é a oportunidade que a gente tem de receber Jesus e sermos tocados pela graça de Deus cada vez que a gente participa. Então, meu amado e amada, a partir de hoje, vamos valorizar. Venha sempre na missa, participe onde você está, da Eucaristia, porque quando você participa, tem uma vida de oração, a vida eucarística é a certeza de que nós estamos sendo tocados por Jesus, para vivermos esta Zoé, já aqui na terra, a esperança da vida eterna. Amém? Coloque a mãozinha no teu coração, vamos pedir agora um minutinho, que Jesus nos toque, que a graça de Deus possa nos tocar hoje, para não mais seguirmos na procissão da morte, que leva ao cemitério, que significa aqui o pecado, a distância e o afastamento de Deus. Mas uma vez sendo tocados por Jesus, que possamos viver esta vida da graça, essa vida do amor, do perdão, da misericórdia, esta vida eterna, que nós possamos decidir hoje trocar de lado. Dificuldades, sofrimentos a gente vive, a gente experimenta, a gente passa. Mas Jesus é aquele que vem para que todos tenham vida e vida em abundância. Troque de lado. Comece a partir de hoje a seguir na procissão de Jesus.